O Brasil é muito mais que um país, é um território onde o futebol pulsa nas veias, onde cada cidade carrega uma história, uma camisa, um estádio e milhões de corações batendo no mesmo ritmo. Em 2026, o Brasileirão Série A mais uma vez reúne tradição, paixão, rivalidade e sonhos, espalhados de norte a sul do país. Cada clube representa mais do que 11 jogadores em campo, representa sua gente, sua cultura, sua identidade. Hoje você vai embarcar numa verdadeira viagem futebolística pelo Brasil, conhecendo cada uma das 11 cidades, os clubes e os estádios que fazem parte do Brasileirão e fazem do Brasileirão um dos campeonatos mais emocionantes do planeta. Então já deixa o like, se inscreve para acompanhar o melhor conteúdo sobre futebol. Depois de assistir o vídeo, deixa nos comentários qual time você acha que vai ser o campeão e quais times vão lutar contra o rebaixamento. Então ajusta o volume, respira fundo, porque agora começa a maior viagem pelo futebol brasileiro com o FUT 360. O Rio de Janeiro é o coração simbólico do futebol brasileiro. Aqui o futebol se mistura com cultura, música e identidade popular. Essa cidade é dividida por 4 gigantes do futebol: Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. O Flamengo representa uma nação. Fundado em 1895, o clube começou no Clube de Regatas e construiu depois a maior torcida do Brasil no futebol. O Maracanã é sua casa emocional, cravado no coração da cidade. É mais do que um estádio, é um monumento nacional, conhecido no mundo inteiro. Ao redor dele, histórias foram escritas não só por jogadores, mas por milhões de torcedores. Um estádio que já viveu finais de Copa do Mundo, Libertadores e campeonatos brasileiros históricos. Quando o Flamengo joga ali, o estádio não assiste ao jogo, ele participa. O Fluminense carrega elegância e tradição. Fundado em 1902, é o clube mais antigo do estado. Também manda seus jogos no Maracanã, onde sua torcida cria um clima único, misturando tradição aristocrática com paixão popular. Em outra região da capital, o estádio Newton Santos, o Engenhão, conhecido pela acústica que transforma qualquer jogo grande em pressão máxima, se ergue em meio à Zona Norte, representando o Botafogo e sua ligação com bairros tradicionais e com a história do futebol arte. O Vasco é resistência e história. O São Januário, em São Cristóvão, é um dos estádios mais emblemáticos do Brasil, não apenas pelo futebol, mas pelo papel social que o clube teve ao lutar contra o racismo no esporte. São Januário não é apenas a casa do Vasco, é um marco político, social e esportivo, símbolo de resistência e inclusão no futebol brasileiro. A maior cidade da América Latina também é uma das maiores potências do futebol mundial e é dividida por 3 torcidas apaixonadas de 3 pilares do futebol no Brasil: São Paulo, Corinthians e Palmeiras. O São Paulo é símbolo de grandeza internacional. O Morumbi, imponente, reflete a grandeza urbana e a tradição do São Paulo Futebol Clube, clube que construiu uma história internacional em sintonia com a ambição da cidade. O Morumbi é um gigante urbano, palco de finais históricas e títulos que colocaram o clube no topo do mundo. Ele é o maior estádio particular do Brasil. Na Zona Leste, a Neoquímica Arena se conecta diretamente com o povo. Ali, o Corinthians representa a essência trabalhadora da cidade, com uma torcida que transforma pressão em combustível. A Neoquímica Arena é um caldeirão moderno, onde cada jogo vira uma batalha emocional. O clube representa o povo, a luta e a superação constante. Já o Allianz Parque, em região central e moderna, simboliza a fase organizada e vencedora do Palmeiras, um clube que reflete a eficiência e a estrutura da metrópole. O Allianz Parque é uma das arenas mais modernas da América Latina, símbolo de gestão, força esportiva e domínio recente no futebol brasileiro. Santos tem cheiro de mar e memória de bola, cidade portuária, histórica e tranquila. Ela se tornou eterna no futebol mundial. Santos é sinônimo de futebol arte. A Vila Belmiro, encaixada entre bairros residenciais, traduz o espírito do Santos, simples, ofensivo e genial. Foi ali que o futebol ganhou poesia. É pequena no tamanho, mas imensa na história. Foi ali que Pelé encantou o mundo. O clube sempre foi celeiro de craques e mantém viva a tradição ofensiva. Bragança Paulista é interior raiz, cidade organizada, tranquila e profundamente ligada à sua comunidade. O futebol aqui cresce de forma planejada, refletindo o projeto do Red Bull Bragantino. O Nabi Abi Chedid mantém um clima de proximidade entre a torcida e o campo, criando um ambiente onde o visitante sente a pressão mesmo longe de grandes capitais. O Nabi Abi Chedid mantém o clima da cidade do interior, onde o visitante nunca se sente confortável. Mirassol é uma cidade pequena com mentalidade grande. Aqui, o futebol virou orgulho nacional. Mirassol é a prova de que organização vence orçamento. O clube chegou na Série A representando o interior com orgulho. O Maião, estádio compacto, representa bem o espírito do Mirassol: intensidade, organização e coragem. Quando o gigante chega, a cidade inteira parece entrar em campo junto. O Maião vira um verdadeiro caldeirão. Belo Horizonte, cidade de lindas paisagens, respira o futebol de forma emocional. É uma cidade que vive clássicos desde cedo, com rivalidades que atravessam
famílias. A moderna Arena MRV simboliza o momento atual do Atlético Mineiro, um clube movido por fé, sofrimento e explosões de alegria. O Galo é emoção pura. A Arena MRV representa uma nova era, mas sem perder a identidade de raça que define o clube. O Mineirão, por sua vez, é parte da identidade urbana da cidade. Ali, o Cruzeiro construiu uma história de títulos nacionais e internacionais que ecoam até hoje. O Mineirão é seu templo histórico, palco de títulos brasileiros, Libertadores e viradas épicas que marcaram gerações. Porto Alegre traz a beleza das cidades do Sul e vive futebol com intensidade. Aqui, o futebol divide a cidade em duas cores, opiniões e sentimentos. À beira do rio Guaíba, o Beira-Rio traduz a força do Internacional, um clube identificado com luta e pertencimento popular. Quando o jogo começa, o Beira-Rio se transforma em um dos ambientes mais hostis do país para os visitantes. Do outro lado, a Arena do Grêmio representa o espírito competitivo do Grêmio, conhecido nacionalmente por sua capacidade de decisão em jogos grandes. A Arena do Grêmio simboliza uma história construída em superações, títulos e noites épicas. Curitiba é beleza, organização, planejamento e identidade própria. Essas características se refletem diretamente no futebol local. O Atlético é inovação. A Arena da Baixada, moderna e fechada, reflete o projeto ousado do Atlético Paranaense. Ela é referência em modernidade e pressão sobre os adversários. Já o Couto Pereira, tradicional e imponente, mantém viva a ligação histórica entre o Coritiba e sua torcida, carrega tradição e fidelidade. O Couto Pereira é estádio raiz, onde sua torcida vive o clube de forma intensa. Salvador é música, festa e resistência cultural, e o futebol segue exatamente esse ritmo. A Fonte Nova, moderna e integrada à cidade, vibra com o Bahia, clube que representa identidade e orgulho regional. A Fonte Nova pulsa junto com a torcida tricolor, misturando festa, música e paixão. O Barradão, mais afastado do centro, é território do Vitória, conhecido pela força da base e pelo clima intenso criado pela torcida rubro-negra. Qualquer um que pise lá para enfrentar o Vitória vai sentir a pressão da torcida ecoando pelo Barradão. Chapecó é uma cidade que aprendeu a transformar a dor em força. Localizada no oeste de Santa Catarina, ela se tornou conhecida em todo o mundo por causa de uma das histórias mais emocionantes do futebol. A Chapecoense nasceu em 1973 e em poucas décadas saiu do anonimato para disputar a elite do futebol brasileiro e em competições internacionais. O clube representa superação, união e reconstrução, valores que marcaram sua trajetória recente e que seguem vivos a cada temporada. O palco dessa história é a Arena Condá, um estádio compacto, intenso e extremamente hostil para o adversário. Quando a Chape joga em casa, a cidade inteira parece empurrar o time. O clima é de respeito, silêncio antes do apito e explosão quando a bola balança a rede. A Chapecoense não entra em campo apenas para competir, ela entra para honrar uma camisa que carrega significado, não só para Santa Catarina, mas para todo o futebol brasileiro. Belém é calor, cultura, identidade e paixão. No coração da Amazônia, o futebol ganha contornos únicos e poucos clubes representam tão bem essa força quanto o Clube do Remo. Fundado em 1905, o Remo é um dos clubes mais tradicionais da região norte e carrega uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. Em Belém, futebol não é apenas entretenimento, é orgulho regional. O Remo carrega uma peculiaridade, podendo mandar jogos em dois estádios diferentes. O Baenão, estádio histórico do clube, conhecido pelo ambiente intimidador. A torcida azulina transforma cada jogo lá em uma verdadeira muralha sonora. O visitante sente desde o aquecimento que jogar ali nunca é simples. A proximidade da torcida cria um clima hostil. E o Mangueirão, estádio olímpico do Pará, com estilo raiz, torcida dividida meio a meio, uma acústica de dar medo em qualquer um e capacidade para aproximadamente 60 mil torcedores, o Mangueirão se torna a bomboneira do Pará. O retorno do Remo à Série A em 2026 simboliza mais do que um acesso, é a volta do Norte ao protagonismo, mostrando que o futebol brasileiro é vasto, diverso e cheio de histórias que merecem ser contadas.